Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E hoje sabemos que o Vasco, né, o elenco do Vasco está na Argentina para poder estar enfrentando o Barracas Central amanhã pela Sul-Americana. E o presidente Pedrinho não viajou para esse jogo por conta de uma reunião importantíssima que ele tinha para participar hoje. E essa reunião se tratava, né, a CBF reuniu todos os presidentes dos clubes da Série A e da Série B para poder tratar e discutir sobre uma liga única no Brasil. Acontece que Pedrinho saiu, meu irmão, puto, soltando os marimbondos por conta do presidente do Flamengo e do dono da SAF do Botafogo. E Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também não deixou por menos e largou o aço para cima também do presidente do Flamengo. Acontece que eles não concordam com algumas coisas, né, que o presidente do Flamengo ele traz. Ele acha que ele pode tudo, que o Flamengo é o centro das atenções e que só existe o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E então ele tenta puxar a sardinha, ele não tenta trazer algo, né, para algo em conjunto, para que beneficie todos os clubes, não. Ele pensa simplesmente, e ele já deixou isso bem claro nas entrevistas dele, que ele não está presidindo para todos, que ele não tem que presidir em conjunto com ninguém, que ele tem que presidir para o Flamengo. Tá tudo bem, irmão, quer presidir somente para o Flamengo, tá tudo bem, mas desde que tu não prejudique os outros, então, filho, faz a sua parte, que do lado de cá nós fazemos a nossa. Então, se você vê o seu lado, nós vamos ver o nosso lado. Então, realmente, cara, eu não sou desse tipo de baixar a cabeça para tipo de situações. Graças a Deus, nunca baixei a cabeça para ninguém, independente da minha religião, independente da minha situação financeira, seja ela qual for, eu jamais vou abaixar a cabeça para tipo de pessoas arrogantes, marrenta e prepotente que venham querer falar gracinha. Então, realmente, eu concordo com o Pedrinho, concordo com a Leila Pereira, não podemos baixar a cabeça e achar que só existe um time no Brasil. Vou deixar para vocês aí assistirem e vocês tirem suas próprias conclusões. Desde já agradeço aí por vocês estarem assistindo. Galera, só falta uma pessoa. Me dá essa moral aí para poder chegar a 6 mil inscritos no canal. Valeu? Tamo junto. Saudações vascaína. Até o próximo conteúdo. E fica aí com a situação do Pedrinho e da Leila Pereira falando a respeito aí dos presidentes e dessa reunião da Liga Única no futebol brasileiro. Valeu, tamo junto. Que não é, obviamente, organizado pela CBF. Eu acredito que os clubes ainda não têm capacidade para os próprios gerirem uma liga, por diversos aspectos. A competição, para mim, ela é extremamente desportiva. E aí, antes de concluir o meu raciocínio, a minha solidariedade ao presidente do Botafogo. Porque uma coisa é a rivalidade do campo e outra coisa é um problema institucional. E no momento mais importante da história do Vasco, onde nós tivemos um problema gravíssimo financeiro através de uma empresa, do antigo sócio, eu não recebi uma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda, não financeira, qualquer tipo de ajuda pelo momento que a gente enfrentava. Pelo contrário, muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, presidente do Flamengo, falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes, num tom que não me agrada, mas eu esperei para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, por isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala, e ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador
e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar, o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram o clube? Não posso acreditar nisso. O ponto é o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tente falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama, para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo. São crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Agora, presidente do Palmeiras, Leila Pereira cutuca o Flamengo em evento na CBF. Tem clubes que se acham o Real Madrid, podem até ser o Real Madrid da Shop. Com a palavra Leila Pereira, eu posso falar do Palmeiras, está. O Palmeiras sempre valoriza a competição. O Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil, e nem das Américas. Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que podem até ser o Real Madrid da Shop, mas para chegar lá, precisa botar os pés no chão. Precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos dessa presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes para jogar. Eu não jogo sozinha. Fonte @ESPN Brasil. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal Desenhando Vasco. Obrigado, até o próximo conteúdo.